Vamos voltar agora a falar sobre a prisão do ex-príncipe Andrew. Ele que foi preso hoje no dia do próprio aniversário pela polícia do Reino Unido. O duque é suspeito de má condutas no exercício de cargo público. Ele teria enviado relatórios confidenciais ao bilionário e também acusado de tráfico sexual Jeffrey Epstein. Vamos lá para Genebra conversar com o nosso comentarista Renato Machado, que tem mais detalhes. Tudo bem, Renato? Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Luara. Tudo bem? Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, Luara, o ex-príncipe Andrew, né, o Andrew Mountbatten-Windsor, ele é uma figura da família real que tem dado muito trabalho ao longo de sua vida, né? Primeiro, com muitos gastos supérfluos que entravam no relatório anual da família real, isso sempre trouxe dor de cabeça para a família real, e agora depois com a questão envolvendo o caso do Jeffrey Epstein. Ele foi apontado pela primeira vez quando ele apareceu numa foto justamente com uma das primeiras vítimas que veio a público falar que ela era vítima de tráfico humano e que era angariada para fazer serviços sexuais, que era forçada a fazer serviços sexuais. E isso resultou num processo onde a família precisou pagar 12 milhões de libras em 2022, a família real. O príncipe Andrew que arcou com isso, só que até hoje ainda existe uma certa dúvida dentro da família real da origem desse recurso. Ele fala que foi um empréstimo, só que ele não fala se ele já quitou isso. E agora, a nova leva de documentos mostra o príncipe Andrew em posições sexuais, ajoelhado sobre mulher, e além dessas questões que isso sim são um objeto de investigação, que ele teria vazado alguns relatórios, a imprensa do Reino Unido fala em especial de um relatório sobre oportunidades de investimento no Afeganistão em 2010 e outros sobre viagens oficiais feitas pelo governo do Reino Unido para Singapura, Hong Kong. Tudo isso chegava nas mãos de Jeffrey Epstein. Vale lembrar que o Reino Unido, ao contrário dos Estados Unidos, e não só o Reino Unido, a Europa como um todo, tem reagido de uma forma diferente dos Estados Unidos com as revelações do caso Epstein. Investigações foram abertas, não só no Reino Unido, na França também foram duas investigações abertas, uma para investigar denúncia de tráfico sexual e outra com crimes financeiros, como fraudes em impostos, lavagem de dinheiro. E no Reino Unido, até o primeiro-ministro, Keir Starmer, está a perigo no cargo por causa disso. Lembrando que ele indicou para a Embaixada dos Estados Unidos Peter Mandelson, que tinha uma relação com Jeffrey Epstein e também é acusado de vazar documentos oficiais para o ex-financista, para o predador sexual que acabou se suicidando na prisão. E ele já perdeu o seu chefe de gabinete, que seria o responsável pela indicação de Peter Mandelson, mas as críticas não amainaram e ele ainda corre o risco de perder o cargo. Agora, Renato, como fica a pressão sobre a família real diante desse noticiário tão tradicional, a família, alguns casos polêmicos envolvendo nomes da família, mas o ex-príncipe Andrew acaba sendo preso, embora as autoridades não confirmem explicitamente o nome dele. Isso é importante deixar claro. Mas como fica a questão da pressão sobre a família real? É verdade, você tem razão, as autoridades ainda não afirmam o nome dele, falam que foi preso um homem em seus 60 anos, mas pela localização de onde ele foi preso, a imprensa já fez algumas fotos, então era a residência para onde tinha ido. Vale lembrar que ele foi destituído dos seus títulos e também precisou deixar a residência real. Ele vive ainda numa residência que pertence ao rei da Inglaterra, do Reino Unido, só que teoricamente ele paga um aluguel para isso. Agora, a situação da família real fica um pouco mais delicada, aumenta bastante a pressão, apesar de que nos últimos anos a família vinha adotando algumas medidas como para destituir o príncipe Andrew de seus títulos, de seus cargos, mas mesmo assim, em alguns casos ainda resta dúvida de quão fora ele estava realmente. Esse caso de 2022, na qual ele precisou pagar essa indenização num processo judicial contra uma das primeiras vítimas de Jeffrey Epstein que veio a público e que acabou se suicidando, vale lembrar, existe essa dúvida, por exemplo, se ele já pagou o empréstimo
e quais a origem dos recursos, se era um dinheiro do Reino Unido, da realeza. Então, a pressão aumenta, vai precisar dar explicações. O Palácio de Buckingham ainda não se pronunciou a respeito disso, mas em um momento em que a monarquia sempre ela é contestada por algum momento, principalmente por movimentos mais à esquerda, que colocam em dúvida os benefícios, os privilégios da família real. E agora, quando há um momento de crise envolvendo alguns dos nomes da família, e a pressão sempre tende a aumentar. Renato, infelizmente, né, acaba sendo um tema extremamente sensível, ainda mais dentro do tema ali do caso de Jeffrey Epstein, que nós estamos falando de abuso sexual, de tráfico de pessoas, de mulheres que foram abusadas. E as fotos que vieram à tona também deixam esse caso ainda mais delicado. Eu só queria que, para a gente poder encerrar, Renato Machado, que você trouxesse para a gente quais são as expectativas aqui para frente agora em relação às investigações, porque além do ex-príncipe Andrew e do próprio Jeffrey Epstein, outros nomes também estão envolvidos nesse caso. Quais as expectativas com o avanço dessas investigações? Olha, Luara, aí nisso existe uma diferença marcante entre o que está acontecendo nos Estados Unidos e o que está acontecendo na Europa como um todo. Nos Estados Unidos, o FBI, o Departamento de Justiça, não abriu nenhuma investigação específica sobre os citados nesse relatório, apesar de vários nomes, muitos homens poderosos, muitas pessoas poderosas aparecem no relatório, pessoas que sempre haviam negado relacionamento com Jeffrey Epstein, só que depois acabaram surgindo troca de mensagens, fotografias, e-mails, então que acabam tornando essas pessoas suspeitas. Não necessariamente podemos afirmar que elas cometeram crime, mas normalmente se abriria uma investigação para verificar isso. Nos Estados Unidos não tem nada acontecendo relacionado a isso. A Europa, por outro lado, a repercussão é muito maior. Já citamos aqui o caso do príncipe Andrew, por causa da sua prisão hoje. Keir Starmer está a perigo no cargo por causa disso. A França abriu 2 investigações. A princesa da Noruega, Mette-Marit, que é a cotada, que é o nome para se tornar a próxima rainha, precisou vir a público se desculpar por causa das suas relações com Jeffrey Epstein. Então, as investigações, o que a gente pode esperar é que elas possam avançar para pegar pessoas da Europa, ver crimes que tenham sido cometidos pelo próprio Jeffrey Epstein pelas pessoas de seu relacionamento no continente europeu, mas nos Estados Unidos, por enquanto, não há indício nenhum de que novas investigações serão abertas para perseguir os citados, para apurar o envolvimento dessas pessoas que estão sendo citadas nos documentos. Importantíssimo, Renato Machado, você trazer essa diferença para a gente de como este caso ele está sendo lidado ali nos Estados Unidos, que na verdade não está acontecendo nada, mas também ali todo esse contexto mais complexo no continente europeu. Seja sempre bem-vindo, muito obrigada pelas informações, excelente trabalho para você aí conversando com a gente direto de Genebra, aqui com a gente do News Primeira Edição.